Shalom, boa noite. Vamos começar? Amém, Senhor. Obrigado por esse Shabbat Shalom. Te agradeço, Senhor, por esse dia maravilhoso, por estarmos em Pouso Alegre hoje, por estarmos, Senhor, na sua presença. Obrigado pelos ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela palavra e pelo ensinamento que o Senhor vai nos trazer hoje sobre fronteira e barreira, sobre romper com as nossas limitações, estabelecermos novos limites. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradeço, Pai, por aquele que está assistindo hoje, assistindo e acessando agora, pois vai acessar um conteúdo, vai acessar, Senhor, sabedoria do céu, vai acessar, Pai, o conhecimento que o Senhor colocou em nosso coração, nossas experiências, e vai fazer com que rompa com algo natural para que vire sobrenatural. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor me encontrou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me salvou. Te agradeço por esse dia. Obrigado, Deus. Seja bem-vindo, boa noite. Deixa eu convidar você já para falar um glória a Deus aí na sua casa, para aplaudir ao Senhor Jesus. E eu já quero aqui dizer que você é muito bem-vindo nessa live. Você que está nos assistindo pelo YouTube, já clica aí em curtir, compartilhar, se inscreve no canal para mais pessoas poderem acessar esse conteúdo incrível. Quero começar aqui já dizendo uma frase para você. Saber e entender que o próximo passo vai gerar crescimento é uma virtude de homens de destino. Sejam bem-vindos a essa palavra que vai ser abençoada nessa noite. Nós vamos aprender aqui a diferença e também o que pode ser feito e o que nós às vezes criamos que acabam bloqueando nossa passagem, acabam bloqueando algumas coisas que Deus quer fazer na nossa história. Tudo isso, lógico, com base na palavra de Deus e na minha história, no meu testemunho, algumas coisas que eu superei, alguns eventos que nós vencemos, algumas barreiras que quebramos e algumas fronteiras que nós ultrapassamos. Para eu começar, vamos já estabelecer aqui a autoridade pela palavra de Deus, o cerne e toda a origem e fonte da sabedoria na minha história, na minha vida, vem do reino dos céus. E lógico, tem bastante aprendizado. E vamos ler a palavra, vamos ler a Bíblia. Abre aí comigo em Mateus 14, versículo 22. Uma passagem muito conhecida, uma passagem que você já deve ter lido. Muitas pessoas já leram essa palavra. E eu queria que antes de eu começar a ler Mateus 14, 22, convidar você, nós temos algumas pessoas online agora, a compartilhar essa live com os seus contatos. Aqui no canto eu tenho um aviãozinho, tá vendo? Parece um aviãozinho de papel. Envia para essa pessoa. A partir do momento que você envia essa live para os seus contatos, você clica aqui, já clica aí, vai selecionando o nome para que as pessoas possam se conectar através de uma linha invisível, que é o que nós estamos fazendo. Nós estamos conectados em ambientes diferentes. É isso que estabelece uma fronteira, essa conexão que nós temos aqui. E essas pessoas vão ter acesso àquilo que você vai receber hoje. As pessoas vão ter acesso a algo que vai fazer a diferença na vida delas. Seja a pessoa que tem uma vida de droga, uma vida de crack, seja a pessoa que tem hoje problemas de depressão, seja as pessoas que não têm problemas. Essas pessoas precisam crescer mais, são diamantes sendo lapidados, já são diamantes, mas cada dia vão sendo mais lapidados e vão crescendo em conhecimento e aprendizado. Então compartilha aí, tem aqui o aviãozinho, você que está aí no YouTube, compartilha também com seus contatos, tá bom? Enquanto eu começo a leitura. Não se preocupa, nós vamos terminar sempre aqui num tempo, mais ou menos eu faço 45 minutos, no máximo 1 hora de live. Tem assunto e tema pra gente falar durante a semana inteira, durante vários dias, né? Então eu vou tentar ser sucinto. Às vezes eu começo a juntar um monte de coisa, vira uma maluquice aqui do espírito, mas é assim que o Senhor fala comigo, usa a minha vida. Que eu seja boca de Deus e resposta de oração na sua vida essa noite. É só isso que eu te peço, tá bom?
Preste atenção, eu vou ler. Se você tiver sem a Bíblia aí, não tem problema, deixa eu ler aqui e você acompanha. Beleza? Vamos lá? Bora lá? Bora? Posso contar com você? Então vai, dá um soquinho assim, ó, já na câmera aí, ó. Isso. Boa, beleza. Fechou. Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despediu a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado, agredido pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos estavam no barco, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Em outras traduções fala: coragem, sou eu, não tenham medo. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas, preste atenção, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, começou a afundar e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Deixa eu ler esse versículo aqui, ó. Eu tenho outra Bíblia aqui, tem uma tradução que está diferente, quer ver, ó? E Jesus disse para Pedro: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Quando entraram no barco, o vento cessou. E aí então, depois de atravessarem, todos creram nele, se admiraram de Jesus e falando: realmente és o Filho de Deus. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Amém? Paz, shalom, Tata. Eu vou falar oi aqui para todo mundo, não aguento. Paulo, o Gilmar, Deus abençoe vocês. O Edu, o Paulinho, o Dirceu, Deus abençoe. Vamos lá. Olha que massa isso. Hoje então o tema é fronteira e barreira. E nós acabamos de ler aqui que Pedro e Jesus Cristo quebraram algumas leis da física. Eles ultrapassaram linhas invisíveis e naturais, atingindo algo sobrenatural. O fato de andar sobre a água já é, como o próprio nome diz, algo sobrenatural. Algo natural é a água. Agora, algo sobrenatural é andar sobre a água. Pedro caminhando sobre as águas. Eu vou até falar aqui como muitos fazem e falam, abre aspas, que eu vou abrir um tópico antes de nós voltarmos para essa palavra. O tópico é fronteira e barreira. Fronteira é uma linha invisível. Barreira é uma linha visível. Barreira é um obstáculo físico. Eu até anotei aqui, ó, barreira, ela impede você de acessar algo. Ela é visível. Barreira, ela pode ser construída ou destruída. Barreira, ela barra. A barreira é um obstáculo. A barreira, ela pode ser construída fisicamente ou também espiritualmente, emocionalmente. Pode ser barreiras emocionais, podem ser barreiras físicas, podem ser barreiras do saber. O conhecimento humano, de certa forma, intelectual e científico, pode criar barreiras. Quer ver só um exemplo de uma barreira? Agora, fácil.
simples e direto. Por exemplo, se um paralítico, se alguém aleijado chegasse até você nesse momento, talvez tenha alguém aí perto de você também que seja paralítico ou tenha alguma deficiência, chegasse até você agora, você teria a coragem de falar para ele, levanta e anda? Você teria, vou mudar a palavra, além da coragem, você teria a fé para falar para ele, levanta e anda? Talvez não. Talvez nós olhamos essas pessoas que às vezes pedem oração para nós e nós vimos ali uma barreira física, uma barreira natural que impede a pessoa de andar, mas também nos impede de racionalizar se aquela pessoa pode ou não andar. Principalmente a barreira do conhecimento específico, do saber, a barreira do saber. Saber que aquilo é difícil e aquilo pode limitar. Por exemplo, eu olho para a situação da pessoa e na minha mente, pelo meu conhecimento, falo, é impossível aquela perna crescer. É impossível aquela perna tão fininha crescer e carregar aquele corpo. É impossível essa pessoa que não enxerga ou que não tem um olho enxergar ou voltar a enxergar ou nascer um olho lá dentro. Eu criei uma barreira, eu criei uma dúvida. E isso acaba criando um véu, uma couraça sobre o milagre. Por isso, eu disse aqui, usei a palavra sobre o conhecimento e a sabedoria científica e humana. Talvez você receba decretos, às vezes, palavras ou um laudo médico e te explica com tantas características aquilo que você tem de ruim ou aquela doença, que você cria uma barreira impeditiva para você acessar o milagre. Você sabe explicar tão bem o problema que você tem, você sabe explicar tão bem como você construiu essa barreira ou como o seu corpo construiu essa barreira, como os seus sentimentos barram você de acessar algumas coisas onde não existem barreiras, mas sim fronteiras. Então nós já aqui aprendemos que barreira é uma linha visível ou um obstáculo físico que ela é feita para impedir o acesso de um lugar para o outro. Aqui nós então aprendemos que barreira você constrói ou destrói. Barreira eu coloco. Agora, ela pode ser um medo, um sentimento, ela pode ser um trauma. Barreira pode ser tudo isso. Tudo isso. Mas principalmente sou eu que crio. E como eu posso quebrar uma barreira? Nós já vamos falar de fronteira. Eu consigo quebrar uma barreira através de uma ação. Então, para eu quebrar essa barreira, eu preciso me mover para quebrar. A ação pode quebrar barreiras, tá bom? Já já a gente volta para a palavra que nós lemos para entendermos a ação que Pedro teve. Nós lemos e já compreendemos a ação que ele teve. Agora, fronteira. O que é uma fronteira? Fronteira é uma linha invisível. A barreira você vê de longe, é uma barreira visível e às vezes um sentimento. Então você sente, você consegue descrevê-la. Agora a fronteira é uma linha invisível. Você não consegue talvez descrevê-la. Muitas vezes nós ultrapassamos uma fronteira entre um estado e outro. Por exemplo, Minas Gerais, eu estou em Minas, muitas pessoas que estão aqui estão em São Paulo, outros no Paraná, outros no Rio Grande do Sul, outros no Paraguai. E o que delimita um reino de outro, o que delimita um domínio, às vezes, de um governo, é uma linha invisível, uma linha imaginária. E quando nós cruzamos uma fronteira, que é uma linha invisível, talvez nós nem percebamos. Nós ultrapassamos essa linha, eu agora falando sobre reino espiritual, várias vezes durante o dia, e nós nem percebemos. Muitas vezes nós nem percebemos, porque é uma linha invisível. Quer ver só uma explicação? Quando você ultrapassa uma fronteira entre estados, geralmente você sabe que ultrapassou essa fronteira
porque tem uma placa te avisando que aqui é o limite do estado, aqui é o limite do município, agora você entrou em território mineiro, em território paulista. Talvez você vai entender e compreender o que separa o reino invisível mais real, que é o reino dos céus, que é o mundo espiritual, com essa descrição que eu vou te dar agora. Quantas vezes você já entrou em algum lugar e você sentiu uma opressão? Você entrou naquela casa ou naquele estabelecimento ou naquele bar ou em algum lugar que você entrou e você pensou e falou assim: nossa, o clima tá pesado aqui, cara. Rapaz, que estranho isso aqui. Nossa, eu senti um negócio ruim. Você já viveu isso? Tem pessoa que na própria casa é assim. Quando volta para casa, o clima é outro. Fala, nossa, pesado aqui. Eu quero te dar as boas-vindas. A linha imaginária, a linha invisível que separa os dois reinos e os dois ambientes. Seja bem-vindo ao mundo espiritual. Do mesmo jeito que às vezes você entra em algum lugar e sente uma paz. O ambiente foi transformado pelas pessoas, ou o ambiente ele já é diferente porque ali já foi estabelecido um governo do reino dos céus. Enquanto o domínio é dado às vezes ao reino das trevas, o governo é do reino dos céus. Então onde você estabelece o governo e o comando, ali você vai quebrar e romper com barreiras e você vai acessar linhas sobrenaturais. Você vai sair do natural e vai passar sobre o natural. Vamos voltar para a palavra um pouquinho. Pedro era pescador. Pedro conhecia as limitações naturais. Como seria possível andar sobre a água? Como seria possível sobre um forte vento que açoitava o barco? Olhando de longe, vendo alguém, a distância devia ser grande. E por ser noite, não tinha luz como nós temos hoje. Eles viram vindo alguém andando sobre as águas. Meu irmão, Pedro era pescador. Ele mais do que ninguém conhecia aquela região, aquele mar. Ele tinha então barreiras naturais que poderiam impedir ele de acessar e viver o sobrenatural. Porque andar em cima da água é impossível. Porém, existe um porém. Quem rompe com barreiras pode te ajudar a ultrapassar fronteiras. Já dá uma frase de efeito, uma frase de impacto, não é mesmo? Quem rompe com barreiras pode te ajudar a ultrapassar fronteiras. O que Cristo fez andando sobre a água? Cristo estava rompendo barreiras naturais. Ele estava rompendo leis da física. Ele estava rompendo a lei da densidade da água, do ar. Ele estava rompendo com algumas coisas, algumas leis naturais. E ele estava estabelecendo sobre andar sobre as águas uma linha invisível, mas real, aonde no mundo espiritual tudo é possível, porque na palavra de Deus fala que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Todas essas linhas que nós temos separando fronteiras, muitas vezes você consegue atravessar essas fronteiras através de uma oração, mas você precisa primeiro quebrar as barreiras através da ação. Como? Pedro saiu do barco. O primeiro é a posição. Você tem duas escolhas. Ou você continua no barco, ou você escolhe sair para fora do barco. Eu estou falando agora de duas posições e situações de conforto. Porque Pedro, ele começou a caminhar, ele conhecia o mar, ele conhecia a água, ele sabia que afundava, ele sabia que aos olhos dele no natural era impossível, mas ele estava vendo alguém fazendo aquilo. Ele estava vendo, imagine o confronto que ele teve. Peraí, eu sei que naturalmente, se eu pisar na água, eu vou afundar. Peraí, eu sei que naturalmente,
se eu falar sozinho no quarto, ninguém vai me ouvir. Mas, espiritualmente, se eu falo sozinho no quarto, falando com Deus, há uma grande chance e possibilidade dele me ouvir. Para você ultrapassar a linha da fronteira, para você ultrapassar uma fronteira é necessário fé. Acreditar que aquilo é possível. Para você quebrar uma barreira é necessário uma ação. Para você ultrapassar uma fronteira é necessário a fé. A fé com ação. Meu irmão, a fé sem obras, ela é morta. Por isso que eu preciso me posicionar e começar a fazer, mesmo que as coisas e as circunstâncias naturais me falam para parar e colocam medo em mim. Eles estavam no barco, todos que estavam no barco estavam com medo, atemorizados, paralisados, porque ventos fortes atacavam o barco, mas tinha alguém andando sobre as águas. Você escolhe, fica dentro do barco, que está tudo bem, está seguro. Ou você rompe com as linhas naturais e entra no sobrenatural para viver algo espetacular. Eu quero te deixar aqui uma dica, e até como se fosse um segundo tópico. O primeiro, então, é: não deixe as barreiras impedirem que você ultrapasse fronteiras. Quebre as barreiras do entendimento daquilo que você acha que é. Comece a olhar pela fé. Se alguém pôde fazer aquilo, por que você não? Talvez você limita o alcance das obras de Deus na sua história. Talvez você limite o alcance de Deus na sua vida, porque você está estabelecendo barreiras. Barreiras do saber, barreiras da incredulidade, barreiras do medo. O medo de arriscar, você está escolhendo viver uma vida natural. E não tem problema. Mas você não vai andar sobre as águas. Você não vai conquistar coisas sobrenaturais. Você não vai ter a experiência de desfrutar da sensação. Entenda, quando você tem a ação de avançar para o sobrenatural, sobre as águas, não quer dizer que vai ficar tudo bem. Não quer dizer que vai ser tudo top, tudo espiritual, uau. Não, você vai estar sujeito as mesmas coisas de quem está no mundo natural. Porém, a experiência vai ser outra. Quer ver só? Na palavra. E é lógico, na minha vida eu passei por isso. No mundo que eu vivi das drogas, logo depois que eu saí da comunidade, tinha problema com drogas? Tinha. Eu fui para a comunidade e aprendi ferramentas. Mas o meu problema era enfrentar o mundo real. Mas eu entendi que não era mais o ambiente que ia definir o que eu ia fazer, mas sim como eu me posicionava. Então eu comecei a acreditar que sim, eu conseguiria vencer as minhas limitações, e que sim, eu conseguiria ter uma vida de sucesso e vitória, e que sim, se eu treinasse a minha fé, que se eu tivesse ações a favor das coisas que Deus estava estabelecendo na minha história, eu conseguiria sim viver sobrenaturalmente. E as coisas naturais, o medo, a insegurança, a vontade de usar drogas, não iam mais deixar com que Deus se afastasse de mim. Por isso eu escolhi ultrapassar linhas sobrenaturais, naturais, fronteiras, quebrando as barreiras. E eu aprendi algumas coisas. Primeiro, eu comecei a amadurecer. Parei de ir em lugares que eu poderia me desviar. Parei de falar com pessoas que não partilhavam da mesma experiência que eu estava tendo. Eu parei de alimentar as barreiras que poderiam impedir de ultrapassar fronteiras. É simples, mas não é fácil. São escolhas. Pedro, ele não ouviu ninguém que estava no barco, apesar deles estarem todos na mesma condição. Mas todos, e sem exceção todos, viram o que Pedro viu. Eles viram um homem andando sobre as águas. E eles entenderam que aquele cara quebrava as linhas do natural e ele estava andando sobre o sobrenatural. Uau! Que incrível! Ele estava vendo então algo espetacular acontecendo. Mas ele teve a ação de, se é mesmo o Senhor,
Me manda ir ter contigo, e eu quero andar também sobre as águas. Essa experiência eu quero. Não vai ser fácil. Mas quando você decide tomar a frente, com ousadia e coragem, veja só, todos estavam com medo. Mas ele não deixou que o medo dominasse e travasse ele de fazer algo. Ele falou, mesmo com medo, se ele está andando eu também vou. Se é ele, se é o mestre, se é o rabi, e ele está falando que posso ir. E Jesus disse, vem. Jesus Cristo fala, vem. Do mesmo jeito que ele falou para mim. Eu quero desafiar você hoje a sair da zona de conforto, a sair da posição natural e vem. Cruza essa linha, meu irmão. Cruza a linha do sobrenatural. Começa a ver o que pessoas fazem, o que muitos manifestam em prodígios, sinais e maravilhas. Homens que oram e as pessoas são curadas, porque são linhas invisíveis que eles ultrapassam e que as pessoas que acreditam ultrapassam essa fronteira. Você só pode ultrapassar a fronteira através da oração e da fé. Mas você precisa quebrar as barreiras através da ação e se posicionar. Voltamos. Aí, beleza. Glória a Deus. Voltamos. Então vamos lá. Agora eu quero colocar um segundo tópico para você, que é cuidado com os seus sentimentos. Então agora você já decidiu cruzar uma linha, cruzar essa fronteira do sobrenatural pela fé. E Jesus Cristo nos chama a viver esse tempo, mesmo que você era todo zoado, mesmo que você era tão natural. Mas o Pedro começou a andar sobre a água, ele começou a viver uma experiência sobrenatural. E por que cuidado com o sentimento? A palavra diz, não, travou aqui, ó, já voltamos. Beleza, fica aí. Ó, no versículo 30, Pedro começou a andar sobre as águas e ainda estava uma distância de Jesus, e a palavra fala, sentindo o vento. Não é aqui uma analogia pela palavra, eu não estou manipulando o versículo, mas ele começou a sentir o vento. E porque Pedro, ele conhecia como funcionava o vento no mar, ele conhecia como funcionava a água no mar, e ele já estava caminhando sobre as águas. E eu acredito que a cada passo que ele foi andando, talvez as intempéries, o desafio foi aumentando e o vento começou a bater mais forte, talvez a onda começou a bater e a água espirrar nas pernas. O que acontece? Quando você cruza linhas e fronteiras invisíveis, sobrenaturais, não quer dizer que o medo vai acabar. Quer dizer que você vai enfrentar desafios diferentes. Cuidado com os seus sentimentos. Eu estou fazendo um curso aqui em Pouso Alegre, no INPNL, e é incrível, e foi uma coisa muito legal que eles falaram, que dentro de nós temos uma Marta. Dentro de cada um nós temos uma Marta. Marta não é uma mulher que tem dentro de nós. Marta são as siglas para você poder lembrar que dentro de nós temos medo, nós temos alegria, nós temos raiva, nós temos tristeza e nós temos amor. Nós temos sentimentos e todos os pensamentos são conectados através de sentimentos. E esses sentimentos, eles fazem com que os pensamentos eles sejam registrados em nós. Sentindo o vento. Talvez Pedro sentiu medo. Talvez o medo começou a tomar um pouco de forma. E como Jesus não chegava, ele já tinha andado pelas águas, ele começou a afundar. Que atitude linda de Pedro. Muitos falam que, pequena fé de Pedro. Meu irmão, reflete comigo. Qual de nós aqui talvez teria coragem de tentar andar sobre o mar? Qual de nós, tendo conhecimento que talvez um cego dificilmente volte a enxergar naturalmente pela ciência, teríamos coragem de falar para ele, lave os olhos e volte a enxergar? Qual de nós teríamos fé suficiente para pisar numa piscina de água e voltarmos a andar? Eu quero fazer um paralelo até com a sabedoria humana e o conhecimento científico, da medicina e de muitos avanços que nós temos hoje, que tem estabelecido barreiras e limitado até os cristãos de ultrapassar essas linhas sobrenaturais.
É o que eu falei no começo, tem tanta explicação para tanto tipo de doença, que a nossa fé começa a diminuir em acreditar no milagre. Porque é mais fácil acreditar em dados naturais, científicos, do que algo espiritual, algo que é sem explicação. O nome milagre é sempre dado a algo que naturalmente seria impossível de acontecer, mas acontece. O nome milagre é dado àquilo que somente Deus, Jesus e nós, com fé, podemos fazer. O nome milagre é dado para mim e para você quando nós ultrapassamos as linhas e as fronteiras do sobrenatural. Ai, cara. Uma aguinha. Andar sobre a água. Eu acho que andar sobre a água com gás seria mais fácil ou mais difícil? Eu acho que seria mais fácil. É. Só por causa da bolinha, né? Só por causa da bolinha já ia ficar mais fácil para nós. Agora imagina com vento forte. Cuidado com os seus sentimentos. Os sentimentos, eles podem criar barreiras que vão começar a impedir o agir da sua fé. Por isso um controle emocional é necessário. Por isso que o domínio próprio, que é um fruto do Espírito, precisa ser estabelecido sobre a sua história. Nós precisamos entender e olhar aqui que sentindo o vento forte, e havia um vento contrário. Um vento contrário era algo que estava empurrando ele para o outro lado e não era algo favorável. Você acha que quando cruzar as linhas do sobrenatural vai ficar mais fácil ou talvez vai ficar mais difícil? A chance de piorar antes de melhorar é muito grande. Porém, quando tudo estiver perto de desmoronar e de ruir, eu quero te falar de algo incrível que nessa palavra selou no meu coração e na minha rotina e no meu dia a dia eu faço, eu pratico. Jesus está ensinando algo. Quando a sua fé estiver diminuindo e talvez você estiver afundando nas barreiras naturais ou até naquilo que você acredita que seja impossível e difícil de fazer, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e inimagináveis. Cristo Jesus foi chamado quando Pedro estava afundando, porque o sentimento e o vento forte o fez talvez duvidar um pouco, e ele perdeu um pouco da sua fé. Jesus Cristo já estava tão perto que segurou ele pela mão. Eu quero que você imagine essa cena, Jesus sobre a água, como se fosse um lugar mais alto que Pedro estava. Ele pegou o braço de Pedro e puxou para cima. Tem uma imagem incrível na internet que é uma mão puxando a outra de dentro da água. Essa imagem e essa cena que você está visualizando agora na sua mente, Jesus Cristo pegando na mão de Pedro e puxando ele para cima. Eu quero que você puxe para cima Pedro junto com você, para que ele esteja no mesmo nível e alinhado. E olha que incrível, quando Jesus Cristo tocou nele, devolveu toda a fé e pela autoridade que ele tinha sobre o vento e o mar, porque é da voz dele que o vento e o mar obedecem. Os dois, Pedro e Jesus, ficaram em pé no meio do mar. O que Cristo quer é quebrar as barreiras do natural junto com você, meu irmão. Sozinho, Cristo disse, nada vocês podem fazer. Agora, quando estamos juntos, vai ser muito mais fácil. Pedro e Cristo ultrapassaram uma linha do invisível. E eles, mesmo com o sentimento, com o mar revolto e com o vento contrário, preste atenção. A palavra diz que eles voltaram nadando para o barco? Ou aqui na palavra diz que eles voltaram para o barco? Se Jesus puxou Pedro de dentro da água, eles voltaram abraçados, andando sobre o vento forte e entraram no barco. O que eu quero te falar é que, mesmo com medo, vai. Na hora que tiver difícil suportar, pode clamar ao Senhor, porque é Ele que te sustenta com a mão direita vitoriosa. É isso que estabelece a palavra de Deus, e é uma promessa para mim e para você. Não vai ser fácil.
algumas coisas que Deus estabelecer e te enviar para alguns lugares. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas se Ele te mandou, Ele é fiel para terminar a boa obra que Ele começou. Se Ele falou, atravessa para a margem de lá, se Ele falou, venha para cá, vá. Não pensa muito, senão você vai começar a colocar impedimentos naturais. Dinheiro, medo, falta de fé, conhecimento humano e científico. Eu dou umas endoidadas às vezes, quem anda comigo sabe. Eu oro e declaro muitas vezes, e eu acredito o impossível é uma questão de opinião. Tem alguma música que fala isso, né? O impossível é uma questão de opinião? Não conheço. Tem, acho que é do Charlie Brown. O impossível, meu irmão, é uma questão de opinião. É análise de outro ponto de vista. Peraí, para Deus tudo é possível. E aí você fica limitando o agir de Deus. Deixa eu ensinar algo para você. Cara, é incrível algo. Olha, 5 minutos eu vou explicar isso pra você e você vai entender como funciona. É tipo extra, né? Extra. Preste atenção. Eu vou fazer uma analogia e vou te explicar aqui da forma que eu compreendo, da forma que eu entendi, de como funciona essa fronteira invisível do mundo e do reino dos céus. Vamos lá? Algo prático, simples e de fácil compreensão. O reino dos céus, ele funciona de uma forma invisível, mas real. Até desse ponto, Hebreus 11:1 fala de como é a fé. Amém. Eu quero que você pense agora no roteador. Nós estamos conectados agora pelo Wi-Fi. O Wi-Fi, para mim me conectar, ele é uma linha sem fio. Eu conecto no celular e eu olho no meu celular e a torre está cheia. Quanto mais perto do roteador eu estou, maior é o sinal que eu recebo. Quando eu envio algo e quando eu recebo algo, a conexão fica excelente. Aqui a conexão acabou há pouco tempo, há uns minutos atrás, interrompeu o sinal, vocês não me ouviram falar. Caiu a rede do Wi-Fi aqui do hotel e eu tive que conectar na rede de dados. Normal, a gente faz isso. Não está funcionando o Wi-Fi, então eu não consigo receber e nem enviar mensagens através da internet. Concorda comigo? Compreende? Beleza. Olha como funciona. Então é uma linha invisível, eu não vejo chegar o sinal. Eu consigo ver chegar o sinal? Não consigo. Eu estou com o celular na mão, me empresta um aparelho. Eu estou com o celular na mão, certo? Tá chegando o sinal aqui, mas eu não consigo ver o que está conectando. E quanto mais perto eu chego, maior é a intensidade do sinal, mais rápido a conexão. Conforme eu for me afastando, eu vou indo para longe, eu vou indo mais longe do roteador, do lugar que está emitindo o sinal. Fica mais difícil a conexão, as mensagens não carregam tão rápido, começa a travar o vídeo na hora de eu assistir. E preste atenção quando você adiciona uma barreira. Então, se a linha é invisível, a fronteira do roteador e do celular eu não consigo enxergar, mas está conectado. Quando eu coloco uma barreira, por exemplo, eu passo de um quarto para o outro, o sinal aumenta ou diminui? Diminui bruscamente. O sinal ele diminui muito mais. Conforme aumentam as paredes, conforme aumentam as barreiras, talvez eu fique sem conexão em 2 paredes, 2 quartos para lá. Quando eu mudo então de andar, quando eu mudo então de ambiente, por exemplo, o roteador está no 1º andar e eu subo para o 2º. Aí a conexão fica terrível. Eu não consigo receber mensagens, receber imagens, nem mandar mensagens, nem receber vídeos. A conexão fica tão ruim que eu não consigo me comunicar ou ouvir uma ligação de áudio com nitidez. Sabe aqueles áudios picados quando você liga do WhatsApp para a pessoa? Fica fazendo blá 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 blá, você não entende nada? Do mesmo jeito, é a nossa conexão com o reino espiritual. Quanto mais barreiras eu coloco e quanto mais eu me afasto do Senhor, menos conexão eu tenho, menos mensagens eu recebo, menor é a velocidade de upload e download, menor é a conexão de envio e de recebimento. Quanto mais eu me afasto e quanto mais barreiras eu crio,
mais difícil eu conseguir me conectar. Eu quero te falar de Cristo Jesus que, através de um ato natural, ele quebrou uma linha sobrenatural. Jesus Cristo, ele veio e ele rasgou o véu. E ele então colocou para nós uma senha de acesso ao roteador. Agora esse mundo invisível, mas real, foi demonstrado fisicamente por Cristo. E ele falou, para você conseguir quebrar algumas barreiras, você precisa ter ação. E para você cruzar essas fronteiras, você vai precisar ter oração. Você vai ter que ter fé, acreditar que o impossível é uma questão de opinião. E quando você tiver a senha de acesso para você se conectar nesse Wi-Fi do céu, você vai receber mensagem para lá e para cá. Você vai conseguir carregar e mandar mensagem a hora que você quiser. Você vai conseguir se conectar às pessoas com ação, com fé, com conexão tão rápido que você às vezes nem vai perceber, porque é o Espírito que vai estar agindo através da sua vida. O Espírito vai estar conectado com você. E eu quero te falar que há 2022 anos atrás, Cristo, ele veio e resetou. Ele resetou o roteador. Ele foi lá e tacou o dedo no botão. E ele estabeleceu uma senha. A senha agora é única. Não precisa mais de procedimento ritual, um monte de coiseira, matar bicho, matar boi, matar não sei o que. Cristo, ele veio e resetou o tempo. A timeline foi resetada há 2022 anos atrás, quando ele se sacrificou por mim e por você. E a senha de acesso agora é acreditar. Acreditar. A senha de acesso agora é crer que eu sou o Filho de Deus. E você poderá acessar esse reino sobrenatural. É crer, acreditar. Ei, algumas pessoas não vão acreditar, mas eles vão ser obrigados a engolir uma verdade que é internacional. Há uma verdade que pode ser natural para eles. Quando alguém duvidar de Cristo, que Cristo deu um reset no timeline, você pergunta para ele: que dia é hoje? Estou te ensinando essa em primeira mão. Você pergunta para ele: qual dia nós estamos? E aí a pessoa vai falar: hoje é dia 1, né? Hoje é dia 2. Hoje é dia 2/4 de 2022. E aí você responde e pergunta de novo: 2022, você está certo, mas é 2022 o quê? O mundo, por acaso, começou a ser mundo há 2022 anos atrás? Por que você conta o tempo? Por que nós estamos no ano de 2022? Meu irmão, seja crente, ateu, judeu, qualquer que seja a religião do cara, se ele estiver vivendo nesse movimento, até os chineses e japoneses que contam os anos diferente de nós, eles são obrigados a bater um carimbo enorme e a emitir uma nota fiscal com a data de 2022, depois de Cristo. Se isso, irmão, não é uma verdade universal, se essa conexão que o Senhor estabeleceu para nós há 2022 anos atrás não fosse verdade, como é que poderia ter um marco zero? Como é que poderia romper com o natural? Todo mundo é obrigado a viver em um tempo depois de Cristo. Existe um mundo antes de Cristo e outro depois de Cristo. Existe um tempo antes de Cristo e existe um tempo depois de Cristo. Existe um homem antes de Cristo e outro depois de Cristo. Existe algo na sua história que está sendo selado hoje. Você vai começar a quebrar barreiras e a ultrapassar fronteiras, porque elas são fáceis de ser ultrapassadas. Não confie tanto nos seus sentimentos. Com ação, enfrente o medo e não pare, porque você e Cristo vão andar sobre as águas e vão voltar para dentro do barco, que é o seu destino. Quando você estiver com Cristo, o vento forte, nada contrário, o medo, nada vai te parar. E você vai ter experiência sobrenatural para os seus amigos verem que Cristo é Filho de Deus. Ninguém falou
Pedro, que top, você andou sobre o mar. Não. Eles se admiraram e falaram, realmente, Cristo é Filho de Deus. Por isso que nada é para nossa vaidade e nosso ego. Quando a gente confia demais nos nossos instintos e sentimentos, nós começamos a afundar. Voltar para a conexão do Wi-Fi, conexão clara e nítida, é andar sobre as águas e caminhar sobre o natural, sobrenatural. Amém? Uou, que top! Glória a Deus! Faz alguma coisa aí, vai, aplaude, faz alguma coisa. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Quando você segura nas mãos do Senhor, você anda sobre a água e mesmo com ventos fortes. É o versículo 32. Você pode escolher hoje em continuar e ficar no barco. No barco tem os medrosos, no barco tem medo, no barco tem desistência, no barco também tem vento forte, no barco também tem açoite das ondas. No barco é você que escolhe ficar. No barco tem incredulidade, no barco, que é o natural, é morte eterna. No barco, na sua posição de conforto, onde você está hoje, não tem milagre. No barco, não tem Cristo. Agora, no mar também tem vento forte, no mar também tem onda, no mar também tem sentimento, mas no mar é que tem experiência. No mar, onde tem dificuldade, é onde você vai viver o extraordinário, porque é no mar que você encontra Cristo. É em meio a toda a tempestade e a tudo vindo ao contrário. A palavra do Senhor fala que aqueles que andam comigo, andam na contramão do mundo. Cristo, ele já falou, vai ter vento contrário. A questão é que nós vamos andar juntos sobre as águas. No mar, aleijado volta a andar, cego volta a enxergar, drogado vence os vícios. É no mar que você vai conseguir vencer todas as limitações do natural. No barco, aleijado continua sendo aleijado, medroso. Amém? Boa! Glória a Deus. Glória a Deus. Isso. Vai, faz barulho. Nossa, que boa. Eu não sei cantar. Como que é essa? Qual que é essa? Ao teu nome clamarei. Eu tô conversando com a Júlia e a Adê tá aqui no quarto. Elas cuidaram de mim todo o tempo, sempre estão cuidando de mim. Nós estamos hoje em Pouso Alegre, fazendo uma live direto daqui no hotel. E eu queria agradecer você por estar aqui essa noite, por ter aprendido algo comigo e por ter dividido o seu tempo comigo. Isso é muito bom. O repartir é multiplicar. Deus abençoe demais, demais a sua vida. E vamos lá? Acho que deu tempo. Timeline, resetou, irmão. Jesus deu um reset no roteador. E a senha agora é acreditar. Cara, sabe o que é uma chave? Às vezes a pessoa... vamos colocar um ateu, alguém que não acredita em Deus e tudo mais, vai ter argumentos para debater e falar conosco sobre Jesus, Deus não existe e tudo mais. Irmão, fica muito mais fácil quando você fala sobre o tempo. Ele vai ser obrigado a andar no tempo depois de Cristo, mesmo ele não acreditando. Fala assim, cara, relaxa, de boa. Qual que é o dia do seu aniversário? Aí o cara vai falar. Aí você fala, então, de qual ano? Qual ano você nasceu? DC, depois de Cristo. É mó massa isso, fala aí. Da hora, não é? Benção, Gilmar, glória a Deus. Essa live foi abençoada demais pra mim. E vamos fechar com uma oração leve aí. Semana que vem, sábado que vem, eu creio em nome de Jesus que eu vou conseguir fazer a live fechando e concluindo esse livro. Essas 10 lives seguidas de ministração. E nós vamos voltar a fazer a 10ª conclusão. E depois disso, nós começamos uma nova rede de ensino da palavra de Deus. O Senhor colocou no meu coração que é necessário... além do ID, que é Mateus 28:19, ID, batizar e ensinar. Nós vamos começar aqui então ensinar sobre a palavra
e com perguntas e respostas através de um aplicativo que não é nada pago, é tudo gratuito. Vai ser incrível. Aí nós vamos entrar então numa sequência de 14 aulas que vai desde a Bíblia até o batismo, com várias perguntas, incluindo quem julgará o homem no final dos tempos, por que acreditar na Bíblia, por que ler a palavra e por que Jesus Cristo salva e não Maomé ou Maria ou outro homem salva, já que ele foi um homem como os outros. Todas essas respostas nós vamos ter aqui, inclusive uma delas que eu acho incrível. E qual é o plano de Deus? Qual é o propósito? Por que então que nós estamos vivendo, passando tudo isso? Qual é o plano? Existe um plano? Será que Deus está no controle mesmo? Ele está fazendo um jogo, ele controla a gente? Será que Deus existe? Tudo isso nós vamos responder nessa sequência de lives que serão incríveis, incríveis para mim e para você, tá bom? Para isso, compartilhe sempre nossos stories, nos status, compartilhe sempre com as pessoas. Terça-feira essa live vai estar lá no YouTube, tá? Vamos lá, vamos orar, vamos selar esse tempo. Eu acredito no abrir e no fechar. Céus abertos todo o tempo, porque a senha é acreditar. Então vamos orar aqui para você começar a quebrar barreiras na sua história. Irmão, eu acredito em você. Eu acredito muito em você. Eu acredito. Aprenda com pessoas que têm rompido, quebrado barreiras para ultrapassar fronteiras. Pergunta o segredo. Não fica com vergonha, não. Fala, cara, como faz para fazer isso? Por exemplo, como faz para escrever um livro? Como faz para fazer uma live? Como faz para ter mais intimidade com Deus? Como você fez para as pessoas receberem o Espírito Santo? Você vai receber, tá bom? Vamos lá? Amém? Vamos orar? Então vai, me ajuda aí, vamos se conectar agora. Amém. Obrigado, Senhor, meu Deus. Obrigado, Cristo Jesus, por ter nos achado e por ter nos aceitado, estarmos na sua presença e conectados na fonte, porque o véu do templo se rasgou e toda a honra e toda a glória do Senhor invadiu a terra, e nós conseguimos acessar o Espírito Santo hoje de forma gratuita. Só precisamos nos posicionar e entendermos. Obrigado, Senhor, por ter me resgatado das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor, por ter conectado a minha casa, a minha família, essa casa que está recebendo hoje essa palavra, esse homem e essa mulher, que vão quebrar barreiras, vão vencer medos, limitações e traumas, e vão começar a andar sobre as águas de forma profética, vão começar a viver experiências sobrenaturais em suas vidas, em sua caminhada. Eu ainda vou ouvir muito falar desse dia, eu ainda vou ouvir muito falar desse homem e dessa mulher. Então sela sobre eles a sua promessa. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado em todos os momentos. Te agradeço. Acampa anjos ao redor do seu filho e da sua filha hoje. Se há um milagre que ele precisa, uma cura, que seja manifesto agora em nome de Jesus Cristo, pois eu acredito na cura das doenças. Essa pessoa que está hoje com uma dor de cabeça ou um problema no abdômen, que ele possa colocar a mão agora e sentir o poder de Cristo agindo sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, nós ultrapassamos essa linha e falamos células se regenerem. Nós falamos agora para que todas as conexões neurais sejam restabelecidas. Que todas as ligações no corpo, no abdômen, no cérebro, na mente, no pâncreas, na bilis, nos rins, no intestino, nas pernas, nos músculos, nos nervos, seja restituído e restaurado. Pelo poder e pela autoridade de Cristo, que haja uma recuperação sobrenatural e sem explicação. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, pois não há nada impossível para o Senhor fazer. Opera sobre nós milagres. Assim eu peço e fecho essa noite agradecendo e pedindo a sua proteção. Dê um sábado abençoado e um domingo de paz para cada um, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você recebe? Então fala shalom para mim e faz assim, ó. Shalom, shalom. Deus abençoe.